Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Aba Niterói. Sou Tainá Guimarães, diretora-geral da Aba Niterói, e aqui comigo eu tenho a minha diretora adjunta, Bárbara Coentrão, que irá me ajudar a conduzir mais esse episódio. E hoje nós temos duas convidadas muito especiais que fazem parte da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, e hoje iremos abordar um tema extremamente delicado, porém necessário. Iremos falar sobre o lado oculto das disputas de guarda. E para apresentar as minhas convidadas, eu passo a palavra para a Bárbara. Vamos apresentar, então. Sejam todos bem-vindos. Vamos apresentar primeiro a doutora Loíse Pereira, advogada especialista em Direito das Famílias, pós-graduada pela FMP, com enfoque em guarda e alienação parental e membro da Comissão de Direito de Família e Sucessões da Aba Niterói. Seja bem-vinda, doutora Loíse. Seja bem-vinda. Fale um pouquinho para a nossa audiência sobre você, sobre a sua especialidade, do que te move, né, a ser especialista no direito das famílias e sucessões. Olá, boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer e dizer que é um prazer estar aqui com vocês, principalmente para tratar de um tema que eu amo, que é o meu queridinho, que é guarda. Eu já atuo há 7 anos, digamos aí, na advocacia especializada, e cada vez mais eu tenho tido uma atuação mais presente nas disputas de guarda e de alienação parental. E para mim é sempre um prazer, né, restabelecer o convívio entre as famílias, e vamos falar um pouquinho sobre isso aqui com a doutora Bruna e com vocês. Muito obrigada pelo convite. Agradecemos a presença. Estamos aqui também com a doutora Bruna Braga Félix e Soares, advogada especialista em Direito das Famílias, Sucessões e Planejamento Matrimonial, pós-graduada em Direito Civil e Processual Civil pela UCAM, sócia fundadora do escritório Bruno Braga Advocacia e Consultoria Jurídica, colunista do jornal Arauto dos Advogados, presidente da Comissão Transitória de Reforma do Código Civil da OAB Niterói, coordenadora de Direito Sucessório da ESA Niterói, membro do IBDFAM e vice-presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessão. Seja bem-vinda, doutora Bruna. Obrigada. Seja bem-vinda. Eu que agradeço estar aqui mais uma vez, dando até continuidade, né, da outra oportunidade que a gente falou sobre ECA e guarda digital, e hoje com uma super amiga especialista em guarda, ela gosta mesmo, tá, gente, desse tema. Eu gosto, né, porque a gente acaba atuando realmente, principalmente em processos de divórcio, enfim, isso é decorrente quando a gente tem filhos, mas o meu queridinho realmente é a questão de planejamento matrimonial, essa questão preventiva, alteração de regime de bens, enfim, pacto antinupcial. Então, como advogada especialista, né, nós duas estamos, acho que, muito felizes de estar aqui e falar de um tema extremamente necessário e super importante. E pra gente é um prazer enorme ter vocês aqui conosco, pra gente poder aprender um pouquinho mais, né? Sempre bom, né, Bárbara? Apesar de a gente atuar no direito de família, tenho certeza que vocês irão falar sobre temas, né, que talvez a gente nunca tenha vivenciado na prática, e também para todos que nos assistem, né? E é um tema muito delicado e que traz muitas dúvidas, né? E extremamente necessário. Talvez seja o tema mais complexo, né, quando ocorre um divórcio. É justamente a disputa de guarda, né? Que a gente sabe que tem crianças ali envolvidas, né, que não possuem, né, não deveriam estar ali vivendo aquela situação, não pediram para estar ali vivendo aquela situação, mas são obrigadas a passar por isso por causa dos pais, né, que entram em disputa pela guarda deles. Então, nós separamos aqui algumas perguntas para vocês, e a gente gostaria de começar com a primeira pergunta para a Loíse. Guarda unilateral, que um dos pais... Calma aí, gente, vou ter que colocar o óculos. Calma aí. Guarda unilateral significa que um dos pais pode tomar todas as decisões sozinho? Bom, essa é uma pergunta que traz sempre muita confusão, né? As pessoas confundem muito e brigam litigiosamente para conseguir um título. Eu tenho a guarda unilateral. Mas, na realidade, não significa que o titular que vai ter a guarda unilateral pode simplesmente tomar todas as decisões sozinho, né? Inclusive, o outro genitor que não tem a guarda unilateral, ele tem o dever de fiscalizar a guarda. Então, não é um passaporte que você dá para a pessoa fazer o que quiser. Porém, é uma limitação que é dada para que esse genitor que foi titular da guarda unilateral possa tomar a maioria das decisões, como escolher qual escola estudar, qual pediatra que vai dar, porque isso subentende ali que, às vezes, um dos genitores não tem um bom diálogo. Imagine se todas as vezes que você precisar tomar uma decisão sobre a vida do filho, precisar discordar e levar isso para o judiciário. Então, ele toma a maioria das decisões, mas tem as exceções, como mudança de estado, viagem para fora do país, além do outro genitor poder, ainda assim, fiscalizar as decisões que estão sendo tomadas, está privilegiando ali o melhor interesse da criança. Tá certo. E a guarda unilateral, muitas vezes, ela deixa de ser utilizada porque a guarda compartilhada é a regra, né? Isso. Mas justamente isso que você comentou,
Luíse, é quando eles quando eles não possuem uma boa comunicação, né? E na maioria das vezes o que a gente vê não é isso. Que acaba que, como é a regra da guarda compartilhada, acaba se aplicando mesmo quando os genitores não possuem uma boa comunicação. E aí é o que eu discordo, né, gente? Eu discordo disso, virou regra, mas acho que o direito de família, como a gente falou naquele outro episódio, né, Bruna? Não pode ter regra, né? Eu pessoalmente Tem também que ser discordo muito individual, disso. né? Tem que analisar cada caso, né? Mas é interessante, então a guarda lateral dá essa liberdade, porém cabe fiscalização, Sim. né? Faz a pergunta, então, agora para a Bruna, a segunda pergunta. Doutora Bruna, é verdade que a guarda compartilhada não exige divisão igualitária do tempo de convivência? Sim, é verdade. O que acontece? Como a Tainá estava dizendo, a guarda compartilhada hoje em dia é a regra, né, a princípio, mas na prática a gente sabe que é muito difícil, porque quando termina, tem a ruptura ali do relacionamento, no mundo ideal, seria muito legal que os pais se dessem muito bem, mas na prática não acontece isso. E quando a gente fala em guarda unilateral, complementando aqui o que a Luísa falou muito bem, é que guarda unilateral, ela é exceção, mas ela não é uma carta branca. Então, as pessoas confundem, achando que o processo de guarda ele vira um litígio muito grande, justamente porque eles disputam como se o filho fosse um objeto. E, na realidade, não é. Na ação de guarda, o bem-estar, né, do filho deve prevalecer. E quando a gente fala em guarda compartilhada, é o quê? É a tomada de decisões em conjunto sobre a vida da criança. Né? Escola, médico, atividades, enfim, tudo que comporta, né, a educação, a orientação daquela criança. A gente sabe que é difícil na prática, né? Geralmente acaba um tomando mais as decisões, mas ela difere da questão da convivência, que as pessoas chamam de visita. A convivência é um direito de ambos, né, dos pais e dos filhos, mas não quer dizer que seja divisão como se fosse uma guarda alternada, né? Uma semana com uma semana com outra. Aqui no direito brasileiro a gente não tem, a princípio, a guarda alternada. Se eu não me engano, na Espanha é reconhecido, mas aqui não. Aqui é unilateral ou compartilhada. A questão da convivência é realmente respeitando a rotina e o bem-estar de todos os envolvidos, principalmente o do filho, né? Que é o interesse maior. Então, a gente tem que ficar atento a isso. E outra coisa, guarda compartilhada não exime a responsabilidade da pensão alimentícia, né? Porque ainda tem os desavisados que falam assim, não, eu vou ficar 15 dias com um, 15 dias com o outro. E aí, não vou pagar a pensão. Gente, tem conta que é fixa, né? A escola vem uma vez por mês, enfim. Então, na prática, é a guarda compartilhada, mas ela não quer dizer que seja divisão igualitária. Confundem um tema com o outro, né? A gente, inclusive, vê, às vezes, eles fazem questão, né? A gente fala a maioria, os genitores, porque a grande maioria é quem acaba pagando a pensão de fato, né? Mas a gente percebe isso neles, né? Que eles fazem questão da guarda compartilhada, às vezes, e também da convivência, muitas vezes, né? Justamente para poder, achando que não cabe pagar pensão. Além disso, da questão monetária, também muitas das vezes é para, digamos, apurrinhar essa mãe aí. Sim. Pode acontecer. E vice-versa também, tá, gente? Eu tenho clientes homens e que mulheres é que pagam a pensão. Lar de referência com a mãe. Tá? Isso acontece também, né? Mas a gente está falando de uma questão mais geral. Sim. Mas realmente acontece e as pessoas confundem. Posso só fazer um adendo sobre essa questão da guarda? É muito importante também a gente dizer, até a sua crítica aí relacionado à regra ser a guarda compartilhada, é que a gente vê realmente isso, o judiciário estipulando um padrão, né, a respeito da guarda, e muitas das vezes eles aplicam uma guarda compartilhada quando na prática é exercida uma guarda unilateral. O que adianta eu determinar uma guarda compartilhada quando é só um que toma todas as decisões? Sim. Quando a gente tem uma pessoa que não sabe onde a criança estuda, não sabe o nome da professora, não sabe o nome do médico, que não tem participação, para que eu vou dar uma guarda compartilhada para uma pessoa que não toma a maioria das decisões? Então, fica uma guarda compartilhada determinada judicialmente que não é exercido na prática. Ainda tem esse adendo aí que existe muito. Não, e às vezes a guarda compartilhada acaba sendo, digamos, até uma penalidade. Eu entendo isso. Assim, cria um conflito desnecessário, então aumenta, né, esse conflito. A Maria Berenice Dias costuma falar que criança não é objeto a ser armazenado, né? Não tem que ser ali objeto da disputa, né? Tem que ter um olhar diferenciado para a criança, né? E as decisões precisam observar cada caso, né? E essa colocação da Luíse é exatamente isso, porque, na verdade, acaba atrapalhando, né, a vida daquela criança, porque tem uma guarda compartilhada e a outra pessoa tem que ficar sempre aguardando um posicionamento, né, do outro lado, que muitas vezes não acontece, porque a pessoa não faz a menor questão de saber, né? Exatamente. Mas vai usar isso contra, Sim. Caso ele decida um dia de, né, usar isso contra a pessoa que está, às vezes, agindo por falta de retorno, né, de interesse, ele vai usar isso contra porque tem uma guarda compartilhada. Mas na hora de agir não faz, e aí dificulta. Né? Eu vejo isso muito acontecendo. Às vezes a pessoa precisa trocar de escola, mas não consegue. E o pai ou a mãe tem que concordar, e o outro lado não se manifesta, e a matrícula tá chegando. Leva pro judiciário. Tem casos, assim, Gente, 2 casos, assim, um absurdo aqui na cidade, em Niterói, que, assim...
Nossa, gente, acho que o pior caso que eu já peguei até hoje. É muito complicado, que jogaram a responsabilidade para o judiciário, para um terceiro decidir. Sim. É aquilo que a gente fala. E acontece até muito. que chegou um ponto que o magistrado falou, olha, eu não vou definir, decidam vocês. E aí parece que criou mais ainda o Meu conflito. Deus. Isso acontece muito também quando existe a guarda compartilhada entre pais em países diferentes. Nossa. E aí a regra é a guarda compartilhada. Então vamos colocar a guarda compartilhada com uma pessoa que decidiu se ausentar. Porque para mim, a pessoa que decidiu ir embora do país, a gente não tem como pegar a criança e dividir no meio. Não é um objeto. Então, algum dos genitores vai perder. Seja quem foi e levou a criança, ou seja quem ficou. E aí, quem ficou com a guarda com a referência, com o lar fixo, tem a obrigação de decidir em conjunto com aquela pessoa, porque a guarda compartilhada, a lei diz que é a divisão de responsabilidades e deveres. Sendo que, na realidade, você fica tomando as decisões, mas e os deveres? Quem leva para a escola, quem leva para o médico, quem ensina o dever, quem educa, fica só com o ônus. E a outra pessoa decide? Eu sou totalmente contra. Eu também. Eu também. É exatamente isso. Por isso que a gente fala que o direito de família não tem como ser matemática. Não. tem como. Verdade. Ter regra. O genitor, agora para Bruna. O genitor que não paga a pensão pode ser impedido de ver o filho? Isso também é uma outra questão Não que pode. gera muitas dúvidas, né? Não pode. São processos judiciais diferentes, são objetivos diferentes, e a gente tem que lembrar o seguinte: guarda é um direito de ambos, né? Do filho e dos genitores. Então, por mais que às vezes dê vontade, né? Isso é normal, gente. A gente Normal. lida com emoção, né? Sim, A área de sim. família é isso. Mas a gente não pode impedir. E se fizer isso, é pior ainda. Perante o judiciário, se chegar, né? Já tive Configura casos assim, alienação, né? de chegar mesmo e falar, não vou deixar ver porque você não pagou a pensão. E a pessoa utilizar aquela mensagem, por exemplo. Né? Infelizmente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente sabe que criança tem um custo, né? Precisa ser mantida. Isso também cabe, claro, a questão moral, ético, bom senso do responsável que não está pagando, né? Que não efetua o pagamento da pensão, que às vezes atrasa. Às vezes não é que ele não efetue o pagamento, ele atrasa. Vence dia 5, ele vai lá e fica pagando dia 15, 20. Né? Parece que, digamos, é uma punição. Isso enfim. acontece muito. Muito. Às vezes para atingir, né, o ex-cônjuge. Isso, acaba mas as atrasando. contas, os boletos, tudo vem, a gente sabe, tudo vence no início do mês. Mas são procedimentos distintos, né? Não interferem a princípio no outro. O que pode, de repente, acontecer, eu já vi decisão nesse sentido, é quando ele deixa, digamos, de pagar de forma reiterada, isso pode ser caracterizado abandono material, tá? Mas suspender uma convivência, por isso, eu nunca vi. Os juízes não gostam de relacionar, não interfere. Com base no melhor interesse da criança, né? Isso. Exato. E ainda existe pais que não pagam a pensão, mas presenteia. Né? Não Sim. sei se vocês já viram isso. Não paga a pensão, não consegue localizar o endereço, mas dá um iPhone de presente pro filho. Ou seja, compra com presentes, mas não paga a pensão. Não, ainda quer descontar, tá? Às vezes. Não, mas eu dei o presente. Não pode descontar, tá? Não pode. Vocês estão assistindo Não aí. pode. Presente é mera liberalidade. Sim. É igual, gente, casamento, divórcio. Você vai presenteia a pessoa. Já tô até entrando em outro tema aqui. Aí você vai presenteia a pessoa, na hora do divórcio, você quer que ela devolva o presente. Né? Imagina. Eu vejo o caso aqui ganhar no uma bolsa comentário. maravilhosa, uma joia maravilhosa. Sim. E ter que devolver. Eu ouvi uma vez de uma advogada e eu achei interessante, eu guardei para mim, que criança não é parque de diversão para ter que pagar ingresso. Exato. E por mais que doa, né, o direito de convivência, na verdade, não é um direito do pai. É um direito do filho de ter aquela convivência. Então, quando o pai ou a mãe, que é o Verdade. devedor da pensão alimentícia, não paga, cabe a gente entrar com as medidas cabíveis, com a execução, com o pedido de pensão, para que aquilo ali seja determinado judicialmente e suprido. Mas, infelizmente, a convivência não pode ser cessada. Não, e até porque porque é o direito da criança, né? não, e a Exatamente. convivência não é só, por exemplo, no caso o genitor, que é o que acontece mais, tá? Não quer dizer que seja sempre. É todo aquele núcleo paterno, por exemplo. Se estende sim, aos outros sim, familiares, sim. comemorações, celebrações, datas. Então, Avô, quando você avó, impede, tia. quando você impede, né, sob esse argumento, você impede todo o acesso e a convivência daquele núcleo ali. E isso que é o que mais dificulta no direito de família, né? Que a gente precisa ser racional, né? Usar a racionalidade, não pode usar a emoção. Porque você naquele momento ali, você está pensando em atingir a pessoa que está ali cometendo, né? De fato, algo que possa estar prejudicando a criança. Mas você tem todo um núcleo, né? Que ele tem direito de conviver e o direito da criança de estar com o pai. Que não tem nada a ver com isso, o pai está pagando pensão ou não, a mãe, né? Enfim. É muito complexo, é realmente muito delicado. A gente acabou, pulamos uma pergunta aqui. A próxima pergunta vai para a doutora Luíse. A criança pode escolher com qual dos pais quer morar? Essa vontade da criança é determinante ou apenas um dos elementos analisados pelo juiz? Bom, a criança não pode escolher com quem vai morar. Essa é uma análise que vai ser feita de forma bem minuciosa, mas
tende a ser considerada a opinião da criança, principalmente numa fase ali já da adolescência, acima dos 12 anos, a vontade dessa criança tende a ser considerada. Mas existem outros critérios, porque dentro de um processo vai ser feito estudo psicológico, estudos sociais, as provas, as testemunhas, porque eu já tive casos onde a criança gostaria de morar com o pai porque não tinha regra, não tinha horário, não tinha estipulação de questões relacionadas à educação escolar. Então, pode ser que a criança escolha onde é mais fácil para ela, não onde necessariamente é melhor. Então, por isso que nem sempre a opinião da criança é levada em consideração. Mas ela pode e tem o direito, sim, de ser escutada e das suas considerações serem levadas para o processo. Perfeito. E agora a gente vai... Essa aqui, né? Para Luiz, novamente. Um novo companheiro ou uma nova companheira pode influenciar uma decisão de guarda? Quando a interferência de terceiros passa a ser relevante para o judiciário? Olha... Fizeram umas perguntas bem fáceis, né, doutora Bruna? Bom, isso é bem polêmico, né? A questão da intervenção da madrasta e do padrasto. Nossa, bem recorrente. Bem recorrente. Pode ter interferência, sim, num processo de disputa de guarda, principalmente se esse padrasto ou essa madrasta oferecer risco para a criança. For um cônjuge que atrapalha na educação, um cônjuge que, de certa maneira, denigra a imagem do outro, ou vice-versa, né? Então, pode ter questões relacionadas a isso que seja determinante. Porque se aquele cônjuge oferece risco, ou é um cônjuge, ou uma madrasta, um padrasto, onde vive em crescente conflito, brigas, questões de violências domésticas, isso não favorece o melhor interesse da criança. Então, na hora do juiz determinar a guarda, havendo provas de que esse novo relacionamento prejudica o desenvolvimento da criança, pode ter interferência, sim. Inclusive, complementando, eu tenho casos assim, se eu não me engano, são 3, em que existem medidas protetivas contra a madrasta ou o padrasto, né? Vamos supor, numa convivência, né, do filho com o genitor, por exemplo, a criança, a madrasta se exaltou, brigou, tem, digamos, essa prova, digamos, de dificultar essa convivência, gerar conflito. Então, com essa medida protetiva, por exemplo, que foi necessária, o juiz fica um pouco ressabiado com isso, tá, gente? Não é assim tão simples, não. São casos específicos. Com essa medida protetiva, o que acontece? A convivência desse padrasto, ou madrasta, enfim, desse terceiro, fica suspensa, né? Você não pode ter a convivência ali. E acaba, às vezes, por muitas vezes, interferindo na convivência prática com o pai. Eu já vi pai, né? Gente, de novo, esse foi um caso específico, não tô falando o que acontece com o pai. Dele, simplesmente por causa da medida protetiva, né? Contra a companheira dele, ele também não queria ficar exercendo o direito à convivência. Ou então, digamos, né? Alterar isso, né? Ter uma supervisão, algo nesse sentido. Pode interferir. E poderia fazer a convivência também num passeio, né? Para estar ali perto do filho. Sim, ou assistido, ou então fora daquele local, mas isso é muito complicado. Muito. Essa questão, ela é complexa e, assim, demanda alguns detalhes, né? Porque existem madrastas que são melhores que as mães. Sim. Padrastos também. E padrastos também. Que o pai. Então, numa dinâmica, assim, onde a madrasta foi a mulher que era amante, muitas das vezes tem ali um fator emocional que impede a permissão de que aquela criança tenha vínculos afetivos. Mas isso, para o judiciário, o que vai importar, de fato, é o melhor e bem-estar da criança. Se a criança está bem, se a criança está desenvolvendo, se é uma madrasta, um padrasto que privilegia, né, o bem-estar da criança, juiz nenhum vai impedir esse convívio. Inclusive, a nova esposa ou o novo esposo faz parte de uma rede de convivência de um dos genitores. E é um direito de convivência também que pode ser estabelecido. Porém, quando é o contrário, quando existe uma prejudicialidade, a gente pode suspender a convivência, como já aconteceu em um caso. Não sei se eu posso comentar aqui de maneira rápida com vocês. Pode ser. Onde a mãe, o pai se relacionou com a mulher do irmão. E eles moravam no mesmo ambiente. Um morava embaixo, outro morava em cima. Tem um caso famoso também, assim. E aí ele se separou, saiu da casa de baixo da mãe, largou as 2 filhas lá, passando necessidade, sem alimento e sem nada, porque não trabalhava, não fazia nada. E foi morar na casa de cima. O irmão saiu. E passou, assim, a viver um bom tempo. E as filhas que já tinham uma determinada idade, já tinham um determinado entendimento, passou por todo aquele conflito, por toda aquela dor da separação, sem entender absolutamente nada. O tempo se passou, entrou o processo de guarda, processo de alienação parental, e a gente conseguiu comprovar que a convivência naquele ciclo com aquela madrasta mais prejudicava do que privilegiava. Imagina você ter que viver com uma madrasta que não fala com você. Aí o pai sai para trabalhar, a criança não tem uma comida, não tem uma roupa, a pessoa passa, não fala com você, o que isso vai privilegiar a criança? E a gente conseguiu limitar que a convivência se limitasse à presença paterna. Porque, nesse caso, não privilegiava, as crianças não se sentiam bem, isso ficou provado através de estudo psicológico e social. Então, assim, todo detalhe nessas questões são importantes para poder definir se a madrasta é boa, ou o padrasto é bom, ou simplesmente vem para causar tumulto na vida da criança.
Perfeito. Não é bom deixar também claro que assim, o processo de guarda como assim, tem muita gente assistindo e nem todo mundo é da área, e às vezes né, não vai saber, é que é um processo diferente, né? O procedimento dele é diferente e ele, na área de família, é, digamos, o processo que consegue, digamos, dar voz a essa criança, a esse adolescente através de um estudo psicossocial. Né? Então, assim, tem uma entrevista, né, com um psicólogo, com assistente social, ou, de repente, pode até ter a oportunidade de ter uma oitiva especial daquele filho. Então, é o único processo em que, digamos, se dar voz aos filhos. Né? É diferente de pensão, de divórcio, enfim, de qualquer outra questão. Então, ele é bem específico. E eles têm maneiras de conseguirem, né, extrair da criança, né? Quando a gente fez até após, lembra, no Direito de Família e Sucessões, né? A psicóloga que foi nos dar aula na época, ela falando... Psicologia jurídica, ela falando como é que era o manejo com a criança durante esse estudo psicossocial. Foi a Glícia, não? Foi, isso é Brasil. Tem toda uma Eu ia falar o nome. E ela deve ter falado isso. E como é que elas fazem para conseguir extrair daquela criança o que elas, né? Em casos até muito mais delicados, questão de abuso, né? E aí é muito interessante como é que é feito o estudo, né? Às vezes com crianças menores, né? Que costumam não falar, através de brincadeiras, de desenho... Eles conseguem extrair daquela criança exatamente o que está acontecendo. Porque a gente tem um cenário muito amplo, né? Por exemplo, tem crianças aqui que às vezes tem, vamos supor, espectro de autismo. Tem várias... hoje então, né? Tem várias questões. Eu, inclusive, quando você falou dessa questão do manejo, da ativa, eu tenho um caso que, gente, é muito legal. Nem eu sabia que já estava esse ponto aqui em Niterói. Muito legal. Uma desses processos de medida protetiva... A criança foi ouvida, né, num setor específico, né, a psicóloga da polícia, e toda uma estrutura, gente, melhor até do que em determinados lugares do judiciário. Uma sala específica, gravada, assim, todo o manejo, com brinquedos, eu fiquei encantada, para você ver como isso funciona e como é importante. E a criança ficou tão à vontade que ela relatou, assim, de forma, assim, minuciosa, assim, total. Foi, assim, um espetáculo. Porque tem muita crítica nessa parte até Eu ia falar sobre isso. Essa aqui é com ela, que ela sempre né, fala sobre isso. Mas isso acontece. De criticarem o trabalho desses, digamos, assistentes, desses terceiros auxiliares. Imagino que deve ter, né, assistentes e assistentes, vamos dizer assim. Né? Essa situação que você está falando foi criminal ou foi várias famílias? Não, foi criminal. Criminal, da medida protetiva. Porque o criminal realmente tem um preparo todo específico para isso da escuta especializada. Mas nesse quesito dos estudos psicológicos e sociais dos processos de guarda, eu tenho severas críticas. Primeiro porque eu fiz a formação da Glícia, você estuda aquela lei de frente para trás, e quando você vai ver na prática, nada daquilo é aplicado. Muitas das vezes é feito, não é elaborado as perguntas da maneira que tem que ser feita, as partes são simplesmente, o estudo psicológico social se tornou uma sentença, só vocês repararem. Sim. Saiu o estudo psicológico social, só você olhar, foi favorável, a sentença vai ser favorável. Você pode juntar 900 milhões de provas, porque o psicólogo não olha, não analisa, o assistente social também não, e o juiz, por sua vez, vê o estudo psicológico, que é meramente a reprodução da fala das pessoas, um único estudo social, um único estudo psicológico, vai contra a milhares de provas, ou até mesmo as provas apresentadas pelos assistentes técnicos. Então, a própria Glícia fala sobre isso, né, que a gente precisa de profissionais mais adequados nesse ramo da psicologia, da assistente social, porque os casos que ela falou no curso foi até com relação ao criminal mesmo, que era questão de abuso. Isso. Né? Talvez isso tenha... Se for só uma questão de convivência, que não tenha nenhuma suspeita, né, de abuso, talvez seja dessa forma como você está falando. E outra coisa também costuma demorar muito, né, às vezes. Sim. Aí vai perdendo... Eu acho que o grande obstáculo que a gente enfrenta, né, nós como advogados e também os clientes, né, como as pessoas envolvidas, é a aplicabilidade do que está na lei. Né? Eu acho que isso é geral. E principalmente quando a gente fala da questão do estudo psicossocial, é muito complicado. Porque, às vezes, infelizmente, nem o judiciário também está preparado para analisar aquele parecer ali, por exemplo. Sim. E muitas das vezes os colegas também não estão preparados para, por exemplo, saber impugnar, saber indicar um assistente técnico, saber lidar com essa situação. Né? Os juízes acabam seguindo, né, o laudo, porque, assim, ele é especialista. Quem sou eu para discutir, né? Igual um contador, né? O que eu vou falar? Mas realmente isso é bem complexo, porque se as provas dizem o contrário, né? Sim, e é um estudo psicológico complicado. Só. Eu tive um caso agora em São Gonçalo, onde o juiz indeferiu a apresentação de assistente técnico, que, já que ele não é o especialista, o juiz não é especialista médico, não é um psicólogo, não é um assistente, é uma perícia técnica e demanda uma análise técnica de um profissional especializado. Ele indeferindo a assistência técnica para poder, conjuntamente com o psicólogo, com o assistente social. Porque quem sou eu para impugnar um laudo psicológico? Eu não sou médica, eu não sou psicóloga, eu não me formei para isso. Agora, um outro psicólogo pode impugnar a forma como foi feita, analisar. E quando ele indefere e ainda sustenta numa sentença a reprodução de um único estudo realizado,
Para mim fica realmente duvidoso uma sentença dessa, mas na prática a gente tem que aprender a lidar com isso. É verdade. É muito complicado mesmo. É delicado demais esse assunto, né? Vamos lá. A família, a gente sempre fica reflexiva, né? Sim. Quando a gente conversa sobre, né, igual ECA digital. Total. Eu fico muito Até porque reflexiva. não impede da gente também passar por Sim, muita coisa. sim. Né? E eu já passei por todos esses processos, gente. Então, assim, eu passei por isso. Eu Na pele, né? Eu vi o outro lado também. Eu vi como é que é uma entrevista, por exemplo, um estudo psicossocial. Eu acho que Perfeitamente. só esse tema estudo psicológico social a gente ficaria aqui o dia inteiro, né? Sim. Exato. Uma outra coisa que eu discordo assim completamente é uma criança às vezes muito pequena entra na sala sozinha. Ah, sim. Isso é uma coisa que eu também não consigo compreender, tá na lei. Eu sei que em alguns casos, claro, de abuso sexual, essas demandas que o próprio pai é acusado, a própria mãe, não faz sentido eles entrarem. Mas assim, é uma criança com um adulto ali que querendo ou não desconhecido. Meu filho jamais entraria, por exemplo. Porque Aí meu filho não consegue ficar... Ele tem uma timidez excessiva e não... eu tive um caso agora onde a mãe relatou que são 3 filhos, 2 homens e uma menina. Tudo assim, de 12 anos para cima. A assistente social perguntou para ela por que ela não namorava. Ela saiu de lá, a primeira coisa que ela contou foi para a mãe, por que ela não namorava, fazendo induções relacionadas a... Você pode sim... Foi assim, de um absurdo. Isso, gente. Show de horror, né? Eu até falei com a Glícia sobre isso. Eu falei, porque a gente não pode gravar. A mãe não pode entrar. Como que a gente prova isso, que isso foi feito? E quando vier o laudo lá, o que vai vir de um laudo de uma assistente social dessa? E não foi uma coisa, se fosse uma criança, a mãe me falando, eu talvez duvidasse, mas eram 3 crianças, e as 3 crianças confirmaram esse tipo de pergunta que não faz nenhum sentido. Abordagem desnecessária. Sim. Constrangedor até, né? Exatamente. Gente, fiquei apavorada agora. Não, mas processo de guarda, você vê de tudo. Agora onde que a gente tá? Até me perdi aqui nas Quando perguntas. eu conto o que eu passo, ninguém acredita. Dá para escrever um livro, por isso que eu tô escrevendo. A próxima pergunta agora é para a doutora Bruna. Postagens em redes sociais podem fazer um pai ou uma mãe perder a guarda? Então, isso complementa até o assunto do outro podcast, né? do Que a ECA gente estava Digital. falando sobre o ECA Digital. A gente está numa fase, numa era, digamos, que a gente tem acesso à internet, né, a plataformas digitais. E esse excesso na divulgação, na postagem, até de repente na monetização daqueles perfis, se for prejudicial à criança, sim, pode. Pode. Né? Pode gerar várias medidas, inclusive a questão da perda da guarda mesmo, no sentido assim, da reversão dessa guarda. Sim. Fico alerta aí para os pais. Não, total. A gente sabe, né, que tem muitos influencers que fazem isso, outras pessoas. É uma situação bem delicada. Muito delicada, porque a gente tem que levar em consideração que aquela criança, né, enfim, ou adolescente, que ele é menor de idade. É Né? verdade. Então a gente não sabe até que ponto Ele não sabe realmente se ele ele quer estar sendo concorda. exposto, né? Isso aí. Porque às vezes para mim pode não ser uma situação, digamos, constrangedora. Mas para ele ou para outra pessoa pode achar. Às vezes a gente vê, né, brincadeiras na internet, algo nesse sentido. Então tem que ter muito cuidado com isso. A gente tem que ter consciência total. E o ECA Digital veio muito, para quem não assistiu, assiste o outro, né, do podcast, que vocês vão ter noção do que está acontecendo hoje. Eu tive um post apagado pelo Instagram, que era assim, eu tava na minha varanda, aí eu tenho uma rede no meu apartamento. Aí meu filho me empurra, fica me empurrando. Aí eu postei. Aí eu falei assim, a maternidade dando retorno. O Instagram entendeu como abuso infantil Jura? e excluiu. Não, mas por um lado, existe até uma questão positiva nesse sentido. Sim, pelo Porque menos as eles estão plataformas têm que fiscalizando, agir, né? Porque tem eu já que vi fiscalizar. coisas absurdas de grupos feitos por pedófilos, Sim, de postar. Eu já até sim. falei sobre isso lá no Instagram também. Isso é muito positivo, realmente. A questão do ECA veio para fiscalizar realmente essas questões de postagem em rede social. E outra coisa, gente, rede social é prova, tá? Ninguém acredita nisso. Mas é prova e prova muita coisa, teoria da aparência. Tem um linkzinho lá no Instagram que você clica, não sei se vocês sabem, mas vai para a rede social de vocês. É como se você tivesse compartilhado. Eu tenho um processo de alienação parental, onde a mãe, tudo que falava mal do pai, ela tipo compartilhava. Só que eu acho que ela não sabe que isso vai para a rede social dela. Nossa, mas eu enchi meu processo de pensamentos dela sobre o pai, sobre o genitor, e é prova, gente. Sim. Não tenha dúvida que aquilo ali vai servir como Uma muita rede prova. social, As pessoas estão mensagem, perdendo a mão, né, gente? Tudo isso pode ser utilizado. Pode e deve ser utilizado Sim, sim. como prova. E as pessoas estão perdendo a mão com rede social. Primeiro que existe pai e mãe no Instagram, né? Sim. Que ficam postando ali o filho pra fingir que é um bom pai ou uma boa mãe. E segundo, que eles querem, às vezes, provocar o outro, né? Sim, e aí, utiliza como um instrumento, né, Mar? Gente, Fora a exposição, igual o caso da Exposição. Luana Piovani aí, que virou uma verdadeira novela, lembra? Quando ela ficava expondo. sim.
Nossa. Não tô nem entrando aqui na seara se ela tá certa, se ela tá errada. Mas será que o filho dela quer ser lembrado que viveu essa disputa quando ele estiver maior? O tanto de exposição que ele foi colocado ali. Será que é confortável? Porque é um indivíduo. Porque diz respeito à vida indivíduo. privada Na dele, escolinha né? dele, nos cursos, isso vai carregar ele para Sim. o resto da vida. Muitos casos famosos, né? Muitos. Envolvendo criança, disputa Se a minha de infância paternidade. fosse na época do Instagram, um monte de coisa que minha mãe fez comigo, cortou meu cabelo e eu tivesse que relembrar aquilo ali, eu falo, pelo amor de Deus. Minha mãe Ainda bem adorava que não cortar meu tinha cabelo nessa curto época, também. Eu ficava pé da vida. Imagina ela postando, não. O meu era franja, tudo era franja. Até hoje ela fala, você fica tão bem de franja, por que você não faz franja? Porque Não. eu tenho trauma de Minha mãe infância. fazia aquele corte do Chitãozinho Chitãozinho Chororó. Teve essa época, Coisa mais gente. horrível. Não, o trauma que eu tenho é que minha mãe só me levava no programa da Angélica, não me levava no da Xuxa. Era mais Era a trauma única bom. coisa que eu lembro, assim, minha mãe Ah, era trauma muito bem boa. bom, Bruna. Gente, mas assim, mas aí depois o que acontece? Tanto adolescente quanto adulto, eu fui em show da Xuxa. Eu Ainda fui levei também. minha filha quando era pequena, entendeu? Eu Isso fui na ficou Angélica gravado. também. Eu fui na Angélica e fui na Xuxa também. Eu fui na Xuxa, cheguei na fila 7 horas da manhã pra entrar no programa 6 horas da tarde. Nem imagina hoje, a gente loucura. falando sobre isso. Imagina se fosse hoje com a internet, essas questões desses programas, tudo que acontecia. Não, Nossa. loucura. Né? Década de 80, 90. Nossa A senhora. gente tá se Como a gente vai entregando aqui, evoluindo, né? né? Nossa, idade, melhor a gente mudar. Nossa senhora. Às vezes eu fico vendo aqueles Instagrams que eu relembro do passado, o que acontecia na década de 80, 90, gente. Surreal. Anos 2000. Anos 2000. Mas eu adoro, morro de rir. Vai, onde que a gente parou, Bárbara? Pergunta 7. Pergunta 7. Agora para Luíse. Quando uma falsa acusação pode se transformar em um fator decisivo na definição da guarda? E como o Poder Judiciário tem enfrentado denúncias infundadas de violência, abuso ou negligência? Isso aí é o que você gosta de falar. Bom, Falsas acusações, né? na realidade, eu penso que o judiciário não está preparado ainda, nem o judiciário, nem nós, como mulheres, como mães, a entender que existem pais que querem ser pais, existem pais responsáveis, existem pais bons. Eu falo muito isso no meu Instagram porque a gente luta tanto para que os pais reconheçam, né? São milhares de filhos sem certidão, sem pai registrado, milhares de mães buscando por reconhecimento de paternidade. E quando a gente tem um pai que quer ser pai, muitas das vezes a gente encontra muitas limitações. E uma delas é a falsa denúncia como forma de não permitir que o pai tenha convivência. Mas eu penso que, assim, num processo de guarda, a retirada, a perda da guarda é algo, assim, muito criterioso. Mesmo nos casos de falsa denúncia, que existe um conflito entre esse genitor e essa genitora, a penalidade nunca vai ser retirar o filho da mãe ou retirar o filho do pai. Então, essa é a grande questão, porque o fato da mãe ter colocado uma falsa denúncia contra o pai não significa que ela é uma mãe ruim, ou vice-versa. Então, o que vai ser analisado de fato é talvez uma advertência, um aumento dessa convivência com o genitor que foi prejudicado por essa falsa denúncia. Pode haver também as penalidades criminais, lógico, mas não é uma coisa ainda fácil de ser enfrentado pelo judiciário e por todos nós. É uma situação bem, bem delicada nesse momento do judiciário. E esse pai ou essa mãe que sofreu pode entrar com uma ação contra, né? O genitor ou a genitora que acusou falsamente, né? Sim. Aí cabe... Infelizmente acontece, né? Falsas acusações. Sim. Até às vezes mesmo. Mas a questão é provar a falsa acusação. Quando eu chego na delegacia, eu falo, estou sofrendo violência psicológica. Como que eu vou provar que isso é uma falsa acusação? É muito difícil. Então, por mais que isso não tenha... Tem um reflexo no processo de guarda, porque em alguns contextos a lei diz que em casos de indício de violência doméstica não vai ser determinada a guarda compartilhada. Eu tenho percebido que isso não vem sendo atendido apenas com uma medida protetiva, mas sim com um processo de violência doméstica, processo que comprove se ali tem uma sentença, porém isso prejudica muito ali o andar do processo até uma decisão final. Verdade. Doutora Bruna, a recusa da criança em visitar um dos pais significa necessariamente que a convivência deve ser suspensa? Não. Infelizmente, não. A gente estava até falando aqui da profissional, né, da Glícia, ela sempre fala muito sobre isso também. A gente tem que levar em consideração o seguinte. Quando tem essa ruptura do casal, muitas das vezes aquela criança, né, enfim, um adolescente, ele fica no meio daquela situação. Ele está no meio, isso é fato. E às vezes ele não sabe lidar com aquilo. Então, até a gente como adulto. Então, se você está num ambiente e daqui a pouco você tem que mudar, ou você, digamos, não está com vontade de ir, não quer dizer que seja obrigatório, digamos, a suspensão. O que eu quero dizer? Essa recusa, ela tem que ser estudada e analisada, tá? Conversar com a criança, verificar o que está acontecendo. De repente, uma ajuda ali é uma intervenção de um terceiro, um psicólogo. Mas a recusa por si só... eu não quero ir hoje para casa do meu pai, porque eu prefiro ficar com a minha mãe. Então, eu estou na casa do meu pai, eu não quero voltar para casa da minha mãe. Existem vários fatores ali, mas por si só uma recusa não quer dizer que vai ter um impedimento ou uma suspensão. Isso tem que ser estudado de forma individualizada. Para mim,
esse, assim, é o calcanhar de Aquiles do processo de guarda, né? Quando a gente fala da convivência. É a questão mais difícil que existe para você provar, digamos assim, né? E, ao mesmo tempo, você saber lidar com o seu filho. Precisa analisar todo o contexto. É muito difícil. Para mim, essa é a parte mais difícil de um processo de logo guarda mais acende delicada. uma preocupação, né? Sim. Por que não quer ir? O que está acontecendo? Sim, porque pode ser realmente uma questão que esteja acontecendo. Ou fisicamente, ou psicologicamente, enfim. Mas pode ser uma questão emocional interna do filho que não está sabendo lidar com aquilo, com aquela nova situação. Porque a criança quer agradar os dois. Isso é fato. Ela ama o pai e ela ama a mãe. Então, ela fica... Eu já li muito sobre isso, né? Questões da psicologia explicando. Que ela fica no meio. E às vezes ela não sabe lidar com a emoção. Nós que somos adultos temos dificuldades, imagina uma criança, um adolescente, enfim, né, no meio dessa situação. Para mim, é a parte mais difícil que tem de um processo de guarda quando acontece isso. Essa recusa. Principalmente no começo, né, aquelas questões assim, do ajuste do calendário de convivência. Eu já tive problemas com isso em processos, digamos assim, de ter que intervir do meu telefone e tocar no final de semana, perguntar o que é que eu faço. É claro, cada caso é tratado de forma individualizada. Mas se for uma coisa recorrente, ou a criança voltar com outros indícios, né, que existem vários, até físicos, enfim, ou emocionais, tem que ficar alerta e tomar as providências. Por quê? Porque a gente, como pai ou mãe, é responsável pelo bem-estar do filho. Sim. Então, a gente não pode também passar pano aqui, não. É o que eu quero dizer que é uma linha muito tênue e complicada, assim, é difícil. Né? Um aspecto difícil do processo Porque às de vezes a guarda. recusa pode ser reiterada, e você, porque quando é uma vez só, tudo bem. Mas quando começa a ser sempre, ou então quando a criança fica chorando. Às vezes a criança não sabe nem E explicar às vezes é só uma questão emocional. horário, mesmo. por exemplo. Um horário que vai buscar, a criança ainda tá com sono, aí não quer ir. Às vezes o genitor cobra mais do estudo, na casa da mãe é menos cobrado. Ou às vezes tem amiguinhos no prédio de um lado, não tem do outro. Sim. É muito delicado. E ao mesmo tempo pode ser alguma coisa realmente. Pode. Aí você pode estar negligenciando ali. Então, assim, é muito complicado para o pai e mamãe que passam por isso. Porque até também, né, você conseguir descobrir o que de fato está acontecendo, leva-se tempo. E aí, se tiver acontecendo alguma coisa realmente, você se E a sente... sensação de culpa também, Exatamente. de uma autocobrança Aí vem a também. culpa. Por isso que é muito importante que essas crianças façam, né, uma terapia, né? Eu sempre recomendo aos clientes que vão se divorciar que eles entrem numa terapia e que os filhos também. Sim. Né? Mas muita gente não dá essa importância. Porque junto com a terapeuta, de repente, ela consegue descobrir alguma coisa, né? Se ficar só aguardando o judiciário definir... Não, e principalmente quando tem, assim, um reajuste familiar, por exemplo. Aí teve a separação. Aí cada um, digamos, tem um novo companheiro, tem um novo ajuste ali tudo doméstico. muito difícil para criança, É difícil, né? é difícil. Às vezes, nascimento de um outro irmão, uma mudança de casa, né? Então, tudo tem que ser levado em consideração. Exatamente. Essa questão que vocês trouxeram para a Bruna, vou pontuar só algumas coisas aqui rapidinho para vocês. A primeira é que a gente esquece que a criança é detentora de um sentimento genuíno. Ela pode simplesmente ter um preferido. A gente esquece isso. Segundo, é que a criança pode estar passando por um conflito de lealdade. A gente precisa entender se isso é uma recusa genuína dela, que pode acontecer, ou se é uma recusa que vem sendo construída por um dos genitores, que isso também acontece. Que é quando a mãe fala assim, você vai para casa do seu pai, mas olha, a gente tinha combinado de ir no cinema domingo. E a criança cria esse conflito de lealdade. Poxa, eu vou para casa do meu pai, vou deixar minha mãe aqui sozinha. E ela começa com essa recusa, e essa recusa pode acontecer com uma certa frequência. E a gente precisa discernir o que é recusa da própria criança ou quando é uma recusa inventada. Se existe uma recusa de ir para a casa do outro genitor, se esse outro genitor apresenta risco, deixa a criança negligenciada, com fome, com frio, sem roupa, a criança não tem um quarto, a criança não tem uma comida. Se não tem nada disso, não tem por que existir essa recusa. Porém, existem alguns casos, e eu já peguei muitos casos de pais no meu escritório, que ele fala, minha filha não quer mais vir. A criança tem quantos anos? 12. E aí eu preciso entender se é realmente uma influência materna ou foi você que não buscou um afeto. A gente precisa trabalhar em cima disso. Porque não adianta eu tentar fazer uma coisa no judiciário que judiciário nenhum vai fazer, que é a sua filha gostar de você, que é a sua filha retornar esse relacionamento. Então, a primeira coisa que eu preciso que você faça é entender onde você está errando. Porque não adianta você pegar a sua filha e passar o dia inteiro vendo futebol. E eu falo mesmo, tá, gente? E quando você falou essa questão aí da recusa, a gente tem que levar em consideração também a faixa etária do filho. Igual você falou, quando é pequenininho é muito mais difícil, a gente fica preocupado. Quando tem 10, 12 anos, enfim, já cria uma série de, assim, eles têm outros objetivos às vezes. Exato, querem começa ficar a ter com um amigo, namoradinho. Uma situação hormonal, né? E muitas das vezes o pai, gente, dando exemplo do pai, porque o que acontece, novamente, para deixar bem claro, né, do genitor, enfim, é que às vezes ele sai, né, igual você falou, ele vai jogar futebol, faz isso, aquilo, e aquele período tá com a avó, com uma tia, ou com a madrasta, ou com alguém. E o que acontece é que as mulheres, elas são muito mais afetivas, elas são muito mais carinhosas, então... Não regra, mas... Traz mais segurança para a criança também, né? Então, se o pai pegar e não fizer um programa, uma convivência que
traga memórias boas e afetivas para aquela criança, ela vai perdendo o interesse no decorrer do tempo. E esse cliente, inclusive, ele morava no Rio, está se mudando para Niterói, passou a almoçar com a filha todos os dias, porque isso o judiciário nenhum vai fazer, gente. Eu olho para ele e falo, olha, percebi um distanciamento, eu vou conseguir eliminar, mas eu não vou conseguir fazer sua filha gostar de você, eu preciso que você faça isso. E aí a gente, como advogado, entra numa posição que não é a nossa posição, né? Às vezes eu fico... Eu também fico. Não, É uma linha tênue. Né? Não, cada um tem o seu papel. A gente também não pode imputar tudo pro judiciário, nem responsabilizar o outro. Exatamente. Cada um ali tem o seu papel, é uma cadeia, né? Um complementa o outro. Como você falou, cada um tem que fazer a sua parte também. O judiciário não vai decidir tudo, gente. Não tem como. Não tem. E eu costumo falar até isso no nosso dia a dia, tipo assim, porque os adultos é que precisam se chegar até a criança, né? Os avós é que precisam se chegar até a criança, os tios, que às vezes uma avó que não tem muita proximidade reclama, porque ele nunca vem aqui, porque ele nunca quer vir na minha casa. Mas você procura ele também. Eu, quando era criança, às vezes eu tinha mais afinidade com um ou com o outro, porque, na verdade, às vezes o outro É uma inversão de papéis, nem, né? nem me a procurava, gente... né? Assim, né? A questão de parentes, né? Sim. E tinha um outro que não, que sempre procurava, sempre que eu estava perto, demonstrava carinho, amor. Então você vai ter afinidade com aquele parente ali que demonstra carinho e amor por você. Pro outro que Ué, não eu faz mesma, muita questão. quando meus pais se separaram, eu era pequena, tinha 4 para 5 anos, eu sempre convivi com meu pai, né? Aham. Os finais de semana alternados, enfim. Só que, assim, a família, a maioria morava junto, morava muito perto, então muitas vezes acontecia, claro, meu pai estava junto, saía, enfim. Aham. Conforme eu fui crescendo, 12 anos, enfim, ele começou, digamos, a fazer mais programas com meu irmão, essas coisas de futebol, por Aham. exemplo, e eu ficava muito na casa da minha avó com minhas primas, mas a convivência era ótima. Aham. Assim, cada um respeitando. Mas mesmo se meu pai não estivesse lá, ou se ele quisesse sair no final de semana, eu estava lá, porque eu estava com a família paterna. Sim, sim. Entendeu? Com avós, com primos, com tios. Então tinha Você essa teve convivência. proximidade, Teve né? essa Você convivência. criou esse laço com a família paterna, Sim. mesmo estando separados. Eu costumo sempre falar isso. O adulto é que tem que se chegar até a criança. Sim, Isso mesmo exato. que estejam casados, né? Porque às vezes reclama que a avó, né, não dá atenção pra avó X, a avó Y. Fala, adulto tem que se chegar. Se o adulto não se chegar, não vai dar atenção, não adianta. Não vai ter o afeto. É possível, para Luíse, é possível existir violência psicológica contra a criança praticada por ambos os pais durante uma disputa judicial? Sim, perfeitamente possível. E isso é bem recorrente. E na maioria das vezes, nem os próprios pais sabem que eles estão fazendo uma violência psicológica contra os filhos. A partir do momento que você coloca o filho num poder de decisão, numa disputa de guarda, eu vejo muito assim. Fala pro seu pai, ó, que ele não mandou dinheiro da pensão. As pessoas não entendem, mas isso é uma violência psicológica, porque a gente que é adulto, a gente não sabe lidar com isso. A gente não sabe lidar com separação, a gente não sabe lidar com perda. Imagina você colocar essa responsabilidade pro seu filho. Os adultos querem colocar o que eles não conseguem resolver na mão de uma criança, na mão de um adolescente, cortam qualquer tipo de comunicação, seja pelo WhatsApp, e-mail ou qualquer aplicativo, e a criança fica ali naquele tiroteio, né? Naquele meio ali de guerra. Então, é possível sim, porque um fica tentando afetar o outro e os dois não se falam, então eles vão atingir os dois de uma maneira que pode se tornar uma violência psicológica através do próprio filho. É perfeitamente possível. Quer ver um exemplo que é um exemplo bem ruim, mas é uma violência psicológica, que é as falsas acusações. Sim. Quando você faz uma falsa acusação, por exemplo, de estupro, já tive um caso de acusação de estupro, onde a mãe alegou que o pai tinha mexido nas coisas, e aí foi provado, né, o processo criminal ocorreu, foi absolvido e tudo mais. Imagine a criança lembrar, ou souber, ou de alguma maneira aquilo foi imputado Sim. na mente dessa criança, que ele passou por um abuso. Já O abuso do pai, né? E aquilo estudos aumenta. comprovados de que, embora a criança não tenha passado pelaquela violência, ela sofre tanto quanto como se ela tivesse passado. Então, essa, para mim, é uma das piores violências psicológicas que pode ocorrer contra uma criança. Porque, Com certeza. Embora ela não tenha passado, ela vai sofrer como se tivesse passado, porque ela está sendo levada a entender que foi abusada sexualmente sem ter sido. Às vezes se colocando Imagina. até num ponto assim de dúvida, né, gente? De Será que dúvida, aconteceu ou não? sim. Eu fui instrumento disso? Isso, né, atingir, reverberar ali na relação mesmo. E cresce Com com pai ou aquela mãe. desconfiança e nunca tem coragem nem de perguntar, né? Porque a criança de muitas falar. vezes guarda. E ela tem uma imaginação muito fértil, então assim, ela pode até achar que aconteceu de fato. A realidade dela, E né? talvez nem saiba o desfecho, né? Porque um dia escutou, porque a criança escuta tudo, presta atenção em tudo. Tudo. E às vezes ela pegou só uma parte, que sofreu violência, mas não pegou a parte de que, não, né, de que era E mentira, também são que não questões aconteceu. difíceis de serem provadas também, né? É um desafio para nós como advogado Sim. e desafio para o próprio judiciário, porque nem tudo que não foi provado, não foi para frente, significa que não aconteceu. Às vezes eu fico me perguntando, só quem vai saber se aconteceu aquilo ou não é a própria pessoa que acusou, as próprias pessoas que vivem dentro daquele lá. Porque nesse caso, onde o pai foi absolvido, eu faço meu próprio julgamento, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Ela fala que ele não pode pegar o filho, eu tentei conversar com ela várias vezes, e ela fala, você sabe que ele fez isso, ele fez aquilo, e no mesmo momento ela tá falando pro pai assim, se você deixar a geladeira aqui, naquele processo de separação, se você deixar a geladeira, eu deixo você pegar. E aí você tem um ponto de confusão, tipo, será que isso aconteceu mesmo? É muita maldade, né? Assim, a que ponto que alguns
pais conseguem chegar para atingir o outro, assim, sem levar em consideração o bem-estar do filho ali, de um ser. Porque Isso eu acho se você tem absurdo. certeza que ele abusou, você jamais deixaria ele pegar, se deixasse a geladeira. Né? Exatamente, Você não ia querer isso. nunca mais que a pessoa chegasse próximo do Perto, seu filho, perto do seu filho. Não, eu tenho né, uma cliente me procurando, falando sobre uma questão assim, bem delicada, de um abuso. E eu falei, mas como é que eu vou provar isso? Tudo que você está contando, assim, você pode ser imputada se você fazer uma falsa acusação. Eu preciso disso, daquilo. Insisti. Depois, tipo, morreu o assunto e mudou. Por quê? Porque você vê que aquilo ali, de repente, seria uma maneira, um instrumento de atingir o outro. Uhum. Né? Sempre falta, né? A gente, como vai lidando com isso e com o tempo, com a prática, a gente vê que às vezes faltam algumas peças ali. A gente como né, a Luísa falou, somos os primeiros dias da causa, a gente tem uma certa noção ali de acordo com a versão que a pessoa está passando. Que tem Dá a pra versão do perceber. nosso cliente, da outra parte, a verdadeira versão, né? Que dizem, né? São três. Isso, exatamente. E cada um tem o seu olhar, né? A Sim. pessoa, né, olha aquela situação de uma maneira, sua percepção é diferente. E vamos agora para a última pergunta, né? Vamos para a doutora Bruna. O que é mais prejudicial para uma criança? A ausência de convivência ou a convivência marcada por constantes conflitos entre os pais? No meu ponto de vista, são os conflitos reiterados. Concordo. São duas situações muito difíceis. Ninguém quer A passar. gente tem filho que A questão... sofre muito com a ausência Sim, também. total. A gente tem aí o abandono afetivo. Infelizmente, é uma realidade no Brasil. Mas a gente fala no Brasil, gente, mas isso acontece no mundo todo, tá? sim. Europa, Estados Unidos, países né? Primeiro mundo, desenvolvidos, em relações interculturais. E isso acontece. Mas eu acho que, na prática, o que a gente consegue mensurar de imediato é quando há conflitos reiterados. Né? Porque ele presencia, pode acabar, digamos, ele também sendo vítima daquilo ali. Né? Mas, assim, é muito difícil falar sobre isso. E aí é um posicionamento, uma questão pessoal. É uma opinião pessoal. Na prática. E eu acho até que pela lei, se a gente levar pela ótica assim, judicial mesmo, uma questão de conflito, ela pode ser, digamos, pior, né? Assim, tem uma penalidade, digamos, uma consequência do que da ausência. A da ausência você tem o quê? A questão do abandono afetivo, que agora está ganhando cada vez mais força, e é revertida em uma indenização. Agora, a questão do conflito reiterado, não. De acordo com o cenário, pode acontecer várias coisas. Eu acho que Suspensão da convivência, perda da guarda e até mesmo, né? Eu acho que o conflito pode ser mais traumático, Sim, né? Dependendo do tipo de reverberar. conflito. Sim. Não só psicologicamente ou fisicamente, mas em termos até de, digamos, consequências jurídicas. Que eu acho que a ausência, às vezes, pode ser superada, né? Pela própria família que convive com aquela criança. É porque, às vezes... Sentir falta daquilo que ela nunca teve, né? É muito difícil falar sobre isso, porque a ausência, às vezes, ela pode... Está ali o pai e a mãe, você convive com eles, mas vocês não são ligados, não tem conexão, não tem participação. É difícil essa ausência, é uma questão muito interna. É verdade. É bem complicado. Na realidade, processo de guarda, tudo que envolve a guarda, esse lado oculto, né, que a gente estava falando sobre esse tema, é muito difícil. É o mais difícil. Eu, pelo menos, na minha atuação, eu acho que é o mais difícil, o mais delicado. E já escutei, assim, em tribunal, assim, tanto juiz como príncipe. Eu lembro de um caso, assim, muito específico. No caso, era uma avó que detinha a guarda fática, criou aquela criança desde bebezinha, de 6 meses até 10 anos, quando, digamos, a mãe se reaproximou. E era um caso, assim, muito diferente. E eu escutei, assim, fui fazer sustentação oral, um caso específico. Escutei da desembargadora maravilhosa. Ela falou, doutora, entendi tudo que você falou, explicou muito bem. Parabéns pela sua sustentação, enfim, parabenizou. Mas eu confesso para você, o processo de guarda é o processo mais difícil que tem para nós magistrados julgarmos. Porque a gente nunca vai saber 100% o que é melhor. Pode ter o estudo técnico que for, pode ter tudo. A gente nunca vai saber. Então, para a gente também é muito difícil. Né? Então, eu acho que realmente é o mais difícil. A gente tem que levar com bastante delicadeza, com bastante zelo, preocupação e responsabilidade. De todos os lados, né? Sim. Podemos concluir que precisa análise ser feita individualmente, né? Analisar caso a caso. Sim. Eu ia falar exatamente isso, que família, né, principalmente processo de guarda que envolvem criança, a gente não pode perder essa sensibilidade e esse olhar humanizado, como se fosse um processo de dano moral porque um celular não chegou. E aplicar a guarda compartilhada, a guarda no lateral de uma forma que eles vão lidando tanto com isso que vão se tornando insensíveis. Exatamente. Então, é trabalhar de maneira minuciosa e entender. O processo de guarda ele é tão complexo que ele não tem fim. A gente pode discutir guarda a vida inteira até essa criança completar 18 anos. Quando eu falo isso para meus clientes, falam oi. Eu falo, acabou o processo, a gente pode começar outro. Então, Pode ter uma reversão. Exatamente. Acontece. Porque acontecem fatos novos, né? A situação muda. então, até essa questão do conflito, a gente precisa analisar se o conflito ele é triado, se o conflito ele existe, se o conflito está prejudicando a criança, se não está, se o conflito é só entre as partes. Olha só quanta coisa que a gente precisa olhar. Então, realmente, tem que ter um olhar, assim, bem humanizado para que consiga chegar no mais próximo
do melhor para a criança, né? Sim. Que nem sempre a gente vai conseguir 100%. O processo de guarda, assim, na minha opinião, não tem um vencedor. Exato. Não tem. Não tem. Não. Né? Não tem aquele que ganhou, perdeu. entendeu? Não tem. É um processo bem, Eu bem acho que todo atípico, mundo bem perde. específico. Isso, todo mundo perde, aí. é E a criança Quando mais você ainda. chega, tem a necessidade de você regulamentar, formalizar isso, dependendo do litígio, É. não tem ganhador no processo de guarda. E eu acho que os pais, né, acabam sendo os grandes responsáveis por isso, né? Porque, na verdade, como a gente falou aqui, né, durante esse podcast, todas as questões que podem ser inventadas, levantadas, ou às vezes com sentimentos deles que eles querem colocar ali naquela disputa, vingança, enfim, eles acabam não tendo discernimento. E eu acho, inclusive, que muitas vezes até de uma forma inconsciente. Sim. Sim. Ninguém vai querer fazer mal ao seu Sim. filho, né? Nem o pai, nem a mãe. Mas de forma inconsciente, eles acabam prejudicando o filho nessa disputa. Né? Porque, na verdade, eu acho que quem mais sofre ali com tudo isso é aquela criança que está ali no meio. Não existe nenhum processo de guarda igual ao outro. Não tem como. não tem tem. como. Nem os desdobramentos, nada. Não existe. Exatamente. Não existe. Até Ele é porque único. a família é única. Eu já tive colegas falando, você pode me mandar a peça do processo de guarda? Modelo. Eu vou mandar, não tem como. Você vai ter que escrever a tua história. Tá bom. Exatamente. E é muito de responsabilidade também do profissional, né? A gente saber dar voz ao cliente, contar aquela história ali. Sim. É saber contar, realmente ter responsabilidade nos fatos. Por isso que às vezes a gente vê muitas falsas acusações, por exemplo, mas isso é muito também da próprio- postura do profissional No que tá ali. profissional, exatamente. Tem que saber conduzir, né? E tem que saber filtrar também, né? Total. Porque muitas vezes chegam situações que você precisa, né? Não, né? Por favor, isso aqui não tem necessidade, Não cabe, no caso, né? né? Sim. Gente, adorei. Eu também, passou tão rápido. Passou, foi direto, né? É um assunto que não tem fim. Não tem fim. Né? Falar de família, eu acho que vai ser sempre muito relevante. Até porque a gente precisa trazer mais consciência, né? As pessoas que acabam passando por esses processos de guarda, principalmente de guarda, pensão alimentícia, divórcio, enfim. Que a gente precisa ter um olhar voltado para a criança, para os nossos filhos. Então, pensar, né? Tentar ser um pouquinho mais racional, procurar uma ajuda, né, de um profissional da área de saúde para que ajudem a vocês a conduzirem isso. Sim. Né? Não só os pais, como a criança também. Porque o nosso bem maior, né, que são nossos filhos, não podem ser afetados por causa de uma disputa entre os pais, né? Então, assim, é um tema que eu amo falar também. Não consigo mais trabalhar com litígio nesses casos que envolvem crianças. Já trabalhei, mas é uma coisa que realmente mexe com o psicológico. Mexe. É difícil. Porque mexe não só com as partes, como com os advogados Sim. também, né? E nós, advogados, também somos afetados, a gente também sofre com cada caso que chega até o nosso escritório. Então, assim, né, parabenizo as advogadas que trabalham com litígio, porque não é fácil. Elas precisam também ter uma Não é fácil, mas é condução, né? necessário, É inclusive. necessário, graças a Deus. Inclusive, já tivemos caso uma com a outra. Temos aqui Uma com a outra. advogadas. Você também trabalha com litígio, né? Também. Eu sou a única que não faço litígio. Já fiz, mas eu tive alguns traumas, na verdade, de pessoas próximas a mim. Nem eram de casos que eu estava lidando, não. Eram de pessoas próximas a mim que passaram por determinadas situações que eu falei, gente, eu estava com os filhos muito pequenos, eu falei, não. Agora eu paro, faço consenso. E quando eu vejo que o negócio não vai dar para ser consensual, eu indico para as amigas para elas poderem conduzir. Porque, de fato, eu cheguei a um momento que eu não conseguia mais separar. Né? Eu me envolvia realmente, Não é emocionalmente, difícil. com aqueles casos. Ainda mais quando você também já, de repente, viveu algumas questões. Eu, por exemplo, na área de família, já vivi Dá várias. gatilhos, Então, né? você relembra. Mas, ao mesmo tempo que eu, por exemplo, relembro, eu também tenho o discernimento e a calma de saber ver separar. outro ponto de vista. Outro exatamente. ponto de vista. É. Eu entendo até o cliente essa dor. No começo é mais difícil, né? A gente chega mais desesperado. Depois acho que vai acalmando. Eu acho que é tão difícil que até as partes têm dificuldade de separar a figura do advogado das partes. Que a pessoa acha que sou eu que estou Sim. falando aquilo ali, mas na verdade eu só estou representando a parte. Porta-voz, E as pessoas passam a te odiar, porque você conseguiu Que a você é guarda ou advogado. alguma É coisa. verdade, é verdade. É uma loucura, gente. Sim. E também os clientes, às vezes, não conseguem ouvir, né? A gente dá um direcionamento, fala o que juridicamente é aceito, é correto, ou a decisão atual do tribunal, e eles acham que está contra ele. Mas Sim, você não está tem isso. me Não, isso defendendo. Não é que a acontece- gente não está te defendendo. Principalmente a questão de guarda, de Não, convivência. recusa quando começa aquela coisa assim, não quero ir pra casa do meu pai. Aí você orienta o cliente que tem que fazer. Ele, exatamente. não, mas ele não quer ir. É difícil, é difícil. É difícil. E aí eles querem que você compre aquela briga a todo custo. E às vezes você vê que cliente seu está, às vezes, tentando produzir uma prova contra a outra parte, cavando uma Maria da Penha, ou então uma alienação parental que não existe, para poder, até por questões pessoais, até por medo, preocupação em excesso com o filho, principalmente quando o filho tem alguma questão, né, mais delicada. Eu imagino, deve ser muito difícil para uma mãe ter um filho pequenininho, né, que cuida ali com todo jeito, que é ela que está sempre à frente de tudo, do medicamento, dos tratamentos, aí de Vai repente ter que dormir. tem ou que passar dormir o na final casa de do semana. pai, que Nossa, trabalha o dia Ou inteiro Natal. fora. É, eu sei como é.
né? É difícil. É difícil, Olha, eu não é, tô Bruna? esperando encontrar esses advogados conscientes como nós aqui nessa mesa, porque no dia a É dia difícil, não tem? tá bem complicado. Na verdade, assim, você tem um equilíbrio de mostrar para o seu cliente que nem tudo ele vai levar e que nem tudo ele tá Não certo. se trata de ganhar, E aí, né? quando você Chamar vê eles pra realidade, vários né? advogados que tem uma seara, eu defendo só a genitora, ou eu defendo só o genitor, eles começam a propagar um direito que, na verdade, não existe. Um direito só de um, ou um direito só de outro. Exatamente. E aí, quando você se propaga, olha, eu vou fazer... O pai não vai ver. Você promete uma coisa que você não pode cumprir, judicialmente falando, você tem que sustentar aquilo ali de alguma forma para o seu cliente. E aí é onde começa a acontecer isso aí. Falsa Maria da Penha e outras coisas. Eu respeito quem tem o posicionamento de atingir um público específico, muito especificado. Mas eu não defendo gênero. Eu defendo direito. Eu tenho clientes homens, pais que são maravilhosos. Sim. Muito bons. Entendeu? Bons ex-cônjuges, bons pais, assim, tudo. Então, Sim. assim, quando a gente fala assim no geral, que a gente dá exemplo, mas que é o geral, mas isso não exime. Certo. Não. Eu acho que isso diz mais sobre o profissional que representa, né? Do que, às vezes, a pessoa. Exatamente. Perfeito. Adorei. Precisamos encerrar. Precisamos, infelizmente. Estamos chegando ao fim de mais um episódio, mas como ECA de Tal também acho que guarda, ainda temos muito o que falar. Dentro do direito de família, a gente tem temas interessantíssimos. Né? Então, muito provavelmente, as doutoras Bruna e Heloísa irão retornar aqui, tenho certeza disso. Porque eu tenho certeza também que vocês gostam de escutar sobre esse tema, né? E aprenderam muito com esse episódio. Então, fica aqui o convite para vocês continuarem nos acompanhando, assistindo, curtindo, compartilhando com seus amigos, colegas advogados e também com pessoas que estejam vivendo essa situação, né? Para que elas consigam entender melhor esse Instituto da Guarda, entender melhor os direitos, esse olhar necessário para as crianças, para que, de repente, elas consigam fazer um exame de consciência, né? Sim. E, quem sabe, melhorar ali toda a questão processual que já existe. E se você gostou do episódio, compartilha, siga a aba Niterói, siga a CDFS, né, Comissão de Direitos de Família e Sucessão da aba Niterói. E é isso, gente. Muito obrigada. Vocês querem falar mais alguma coisa para encerrar, Bruna? Não, eu agradeço, né, a participação, ainda mais com o Luiz sobre um tema desse. Eu gosto muito de estar com vocês. E é isso, até a próxima, Até né? a próxima, com Eu certeza. também só quero agradecer, adorei a energia do podcast. Quero voltar mais vezes. Ótimo. Maravilha. Já está aceito o convite, né? Vamos fazer outros, com Vamos. certeza. Gente, até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima.